Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja Deus por estarmos reunidos mais uma noite em oração, orando por nós, orando pela igreja, orando pelo nosso Brasil inteiro e pelo mundo que atravessa essa dificuldade do coronavírus, na certeza de que Deus tem todo o controle, Deus é soberano, e nós estamos rogando, como Igreja do Senhor, o seu cuidado sobre nossas vidas. Quero deixar a vocês a minha saudação, a alegria de estar reunido nesse dia, ainda que de maneira restrita, em que você não possa estar aqui, mas desejando que você da sua casa esteja bem e podendo agradecer ao Senhor pelo seu cuidado e orar ao Senhor para que Ele esteja suprindo também as suas necessidades, seja ela qual for. Oremos ao Senhor, oração de gratidão pelo cuidado que Ele tem nos reservado, e estaremos dando início, então, ao nosso culto de oração. Deus, nós bendizemos o Teu nome, rendemos graças a Ti pelo Teu cuidado infinito, bendito em nossas vidas. Louvamos-Te, ó Deus, porque a Tua misericórdia é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E ainda que as coisas nos pareçam contrárias, nada foge ao teu controle. Não há nada, ó Deus, que não esteja debaixo da tua soberania. Não há nada que não esteja debaixo do teu santo governo. Por isso, ó Deus, clamamos pela tua providência em nossas vidas e temos a certeza do teu cuidado na vida dos teus filhos. Que nessa noite de oração, oremos ao Senhor, não somente pelas nossas necessidades, mas glorificando a Ti pelo que Tu és, pela Tua grandeza, pelo Teu amor eterno revelado em nós na pessoa do Senhor Jesus. Pedimos por cada um dos Teus filhos que nessa noite se reúne conosco, dos seus lares, que seja uma noite de edificação. Pedimos assim, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero entoar contigo o hino de número 7, Glória à Trindade, número 7 do nosso novo cântico. A Ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A Ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com Teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao Teu fulgor eu brilharei. Glória à Trindade, oramos à Trindade Santíssima, para que a nossa adoração chegue ao trono da sua graça, com um cheiro suave, como o sacrifício vivo da igreja, que se rende em louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. O Salmo de número 18, do versículo 1 ao versículo 20. Salmo de número 18, do versículo 1 ao versículo 20.
Façamos a leitura da palavra de Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Palavra do Senhor para a nossa edificação. O hino de número 336 revela o modo como fomos encontrados pelo Senhor Jesus, o modo como Ele nos alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou.
minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou, que me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia! Louvado seja Deus pela transformação que alcançamos em Cristo. Fomos encontrados pelo Senhor. Na verdade, muitas vezes alimentamos a ilusão de encontrar o Senhor em tempo aceitável. Foi Ele que nos encontrou. Estávamos em trevas, perdidos, e Ele nos encontrou. E ao nos encontrar, nos levou para o reino do seu amor. E que resposta temos nós diante do Senhor, que nos salvou de tão grande perdição? É dedicar a nossa vida em adoração àquele que nos amou e nos comprou com o seu precioso sangue. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19, nos afirma, versículo 18 ao 29, nos ensina assim: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém nos ensine, mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, que palavra tremenda para os nossos dias. Estamos vivendo momentos em que cada um tem a sua certeza, cada um tem a sua verdade. E muitas vezes as pessoas arrogam
o direito de falar em nome de Deus. E quando dizem isso, e quando pensam dessa forma, pensando estar agindo da maneira como Deus os instruiu, muitas vezes estão tirando a prioridade da palavra de Deus sobre nossas vidas. O apóstolo João, ele é enfático em dizer que nós aprendemos o suficiente para poder discernir o que é a palavra de Deus e o que não é. E ele encerra aqui: a justiça que praticamos define se nós pertencemos a Deus ou não. O versículo 29 de 1 João, capítulo 2, fecha a verdade que tanto necessitamos para a nossa vida. E ela, tão somente ela, esclarece a nossa necessidade. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Sabe qual é a sua origem, meu irmão? Sabe qual é a origem da igreja? Sabe qual é a origem sua? Você é alguém que nasceu direto de Deus. Deus o proveu, não é pelo nascimento natural, mas pela pessoa de Jesus Cristo, que nos comprou com seu precioso sangue. Por isso, não há verdade que prevaleça sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é final. A palavra de Deus tem a palavra final, a autoridade final sobre nossas vidas. E reconheçamos, assim como recebemos instrução do Senhor, saibamos reconhecer o que é palavra de Deus e o que não é, nesses dias de muitas afirmações, de muitas verdades, mas entendamos que o Senhor quer da sua igreja discernimento. Creio que esse é um tempo de discernimento para a igreja do Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, quando nós, como pregoeiros da justiça de Deus, temos caído e falhado em nossa missão. Deus, nós nos achegamos ao trono da Tua graça. Reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza e o Teu poder infinito sobre todas as outras coisas que muitas vezes querem prevalecer acima da verdade da Tua palavra. Por isso, ó Deus, muitas vezes somos tentados a ouvir e em direções contrárias seguirmos, porque damos ouvidos a diversas vozes que ouvimos, muitas delas arrogando a autoridade da Tua palavra. Contudo, ó Pai, cremos que a Tua palavra é suficiente para nos trazer clareza e entendimento nesses tempos difíceis. Quando a palavra do Senhor nos traz calma, quando a palavra do Senhor nos traz apego a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade, temos certeza de que estamos caminhando junto aos Teus propósitos. Pedimos, ó Pai, que a Tua justiça se revele em nossas vidas e o discernimento da Tua palavra se faça presente em cada um de nós nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor esteja a cada dia com Tua mão poderosa sobre nós. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, tirando-nos, ó Deus, do meio do lamaçal do pecado, pois o Senhor já nos tirou de lá por meio de Jesus Cristo. Que o nosso retorno, que o nosso desejo não seja retornar à escravidão, como aqueles que retrocedem, descrito na Tua palavra, como o apóstolo João descreveu, mas que sejamos firmes no conhecimento da Tua palavra e que esta palavra seja a prova de que o Senhor nos ensina e que temos aprendido diretamente do Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos pecados não sejam motivos para que o Teu rosto se afaste de nós, que a Tua mão deixe de operar, mas que os nossos pecados sejam o reconhecimento do Senhor, de que somos frágeis e que dependemos eternamente de Ti. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridos, o hino de número 39 é um hino maravilhoso. Nós queremos convidá-lo a louvar a Deus com esse hino. Crentes no Senhor Jesus, dá louvor ao grande Rei Jesus.
porque o seu sangue nos lavou. Amém? Louvemos ao Senhor. Ó vinde crente, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia! O sangue que nos comprou é o que nos faz cantar de alegria por tão grande redenção. Louvamos a Deus por tão grande salvação. Queridos, nós queremos, nesse momento em que estaremos entrando no período de oração, trazer o texto da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do 12 ao 18. Diz-nos a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, temos que reconhecer algumas coisas. É necessário que a nossa mente esteja sempre conectada na verdade da palavra de Deus para resistirmos esses dias difíceis. E uma das primeiras
colocações de Paulo é o risco que a igreja tem em se dispersar diante das lutas e diante das provações. E esse risco que Paulo coloca para a igreja como algo que a igreja tem que conservar a sua posição, é um risco que nos chama a atenção pelo modo que temos de passar essa luta e essa provação juntos. Juntos como? Reunidos? Não, queridos. Mas como igreja do Senhor, unidos no mesmo propósito. Que os nossos lares não sejam os fatores que nos limitam no trabalho da obra de Deus. Tem tanta coisa que podemos fazer na obra de Deus, atender os necessitados, e Paulo já coloca essas possibilidades como algo de trabalho da igreja no momento de adversidade. Não é? Ter apreço àqueles que vos presidem no Senhor, terem máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E agora ele começa a trabalhar a ideia de que a gente precisa permanecer unidos nos propósitos divinos para vencermos juntos. Vivam em paz uns com os outros. Às vezes pensamos que o fato de estarmos separados, a paz é mais fácil de ser vivenciada. Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário. Um coração em tempestade não depende de distância para causar uma fogueira, para causar tristeza, para imprimir coisas ruins. Às vezes, precisamos pensar na realidade do que Paulo está ensinando, e nesse tempo pensar que não é a distância que nos tiram do foco de vivermos em paz uns com os outros, e achando que a distância é um bom remédio para que a paz prevaleça. Queridos, vivam em paz uns com os outros. Isso não é pela distância, mas é pelo motivo de pertencermos a Deus, motivo de pertencermos à mesma igreja. De modo que a paz deve ser possível enquanto estamos distantes uns dos outros, desejando o abraço da reconciliação e o abraço do reencontro, como também deve ser possível quando estamos reunidos em torno da palavra de Deus, em culto, celebrado a majestade divina, a trindade divina. Paulo também aconselha que a admoestação ela deve continuar. E a admoestação ela tem o propósito de fazer com que as pessoas sejam direcionadas, redirecionadas no caminho. Muitas pessoas têm se preocupado com a questão de o que vai acontecer com a igreja depois da pandemia. As pessoas irão se acostumar nos seus lares, se acostumar no seu banquinho, no seu cantinho, fazendo a famosa reunião do Cristo em Casa, da igreja Cristo em Casa. Esta palavra do versículo 14, ela é sugestiva para cada um de nós. A exortação da liderança da igreja é que você deve manter firme o seu foco no Evangelho para que você não perca de vista a orientação de Deus. E viver de maneira desordenada muitas vezes é nos acomodarmos diante da realidade. O desejo do seu pastor, da liderança dessa igreja, não é que, passando toda essa tempestade, você se acomode, mas que tenha desejo de voltar para a igreja e, num belo reencontro, abraçar os irmãos e louvar a Deus por tão grande redenção. Também nós podemos consolar os desanimados. Na era digital, na era das redes sociais, as pessoas têm a oportunidade de falar das suas dificuldades, e muitas delas até extrapolam nessa questão, né? Colocando sua vida pessoal à vista de todos, ainda que sejam amigos, e muitas das pessoas que estão dentro do nosso contexto de círculo, não podemos sequer chamar de amigos. São pessoas que
por algum interesse, estão dentro das nossas redes sociais. Mas tem gente que se expõe. Por isso nós queremos trabalhar essa ideia de consolar os desanimados, mas dentro do amparo da igreja, que a igreja tem como responsabilidade. Que a sua oração, que o seu consolo chegue aos irmãos e que os desanimados sejam animados pelo seu vigor, pelo seu desejo de servir ao Senhor onde quer que você esteja. É oportunidade também para amparar os fracos. É oportunidade para exercer paciência. Exercitar a paciência. Olha que coisa fantástica. O versículo 14, Paulo está ensinando que a gente pode aproveitar oportunidades. E essa é uma oportunidade ímpar para a igreja. Você deve admoestar os que vivem de forma desordenada, reorientando-os no caminho, consolar os desanimados a fim de que eles, com a sua força e com o seu desejo de servir ao Senhor, se sinta plenamente animado e contagiado pelo teu bom ânimo, amparar os fracos, né? E esse amparo é aquele amparo que nos dá a condição de, mesmo à distância, ter uma palavra onde as pessoas encontrem um vigor, um refrigério, um abrigo em Deus. Você tem dito às pessoas a palavra de Deus, a fim de que ela se fortaleça no Senhor? Essa é uma oportunidade que devemos exercer. Mas Paulo não para por aí. Ele diz que a gente deve exercitar a paciência com todos. E também, à medida que nós desenvolvemos esse texto, viver em paz uns com os outros, a paciência também não depende de distância para que se perca seu limite. Às vezes perdemos a paciência, mesmo estando distantes uns dos outros. E não é o critério da paciência, o fato de estarmos separados, que vai amenizar essas coisas que estão no nosso coração. Paulo ainda define a ideia de que nós temos que ter cuidado. E esse cuidado é algo que nós devemos primar na vida da igreja. Esse cuidado é de não retribuir o mal por mal. Às vezes temos essa ideia, né, da revanche. E, de novo, irmãos, não é a distância que nos impede de fazer essas coisas. Se a distância fosse algo que nos impedisse, a igreja não teria problemas. É o Espírito de Deus que habita em nós, que nos impede de realizar as coisas contrárias à palavra de Deus. O versículo 15 não determina a distância como um elemento que funcione para que a gente não possa retribuir mal com mal. Mas a presença de Deus em nós, a ponto de amarmos os nossos inimigos. Paulo então aponta, olha, ao contrário disso tudo, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Como igreja do Senhor Jesus, devemos viver em harmonia. É que Paulo está ensinando à igreja o convívio dentro do contexto cristão, dentro do contexto da igreja, dentro da família da fé. E é claro que a igreja tem a referência para que o mundo possa copiar o seu exemplo. A igreja, ou precisa partir da igreja, todos esses exemplos a serem copiados pelo mundo. Estejam sempre alegres, diz a palavra de Deus. O modo de vencer todas essas coisas contrárias é manter a alegria. E talvez você me pergunte, pastor, como manter a alegria nesse tempo tão difícil? Queridos, me faz lembrar a palavra de Esdras, de Neemias, de todos aqueles que estavam lendo a lei do Senhor, enquanto o povo chorava, sentindo o peso do seu pecado. Neemias e Esdras os reuniram para poder celebrar a Deus. Era tempo de festa.
E ao ler a lei do Senhor, eles estavam tristes e pesarosos. Não estejais tristes, não estejam tristes, é a palavra de Esdras. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Orem sem cessar, é o outro texto que nos faz manter, que nos deixa na linha, nos deixa no propósito divino. Alegria em alta, oração sem cessar, e às vezes as pessoas sempre confundem esse termo, né? Você vai andar sempre de olhos fechados? Não, queridos. Ande em sintonia com Deus. Orar sem cessar não significa ficar trancado no quarto 24 horas. Orar sem cessar significa um crente proativo, um crente em atividade, em sintonia com a palavra de Deus, para que as suas atitudes e as suas ações sejam ações que beneficiem a si e aos outros. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E às vezes isso fecha com chave de ouro. É momento de nos rendermos a Deus e darmos graças por tudo que tem acontecido. Deus é soberano. Abrimos esse culto dizendo que Deus é soberano, que nada foge ao seu controle. E ainda que as coisas nos pareçam tão difíceis, tão adversas, de modo que nós não conseguimos contemplar uma luz no fim do túnel, deem graças. Dê graças, porque esta é a vontade de Deus. É aquilo que Deus propôs para você por meio de Cristo Jesus. Ainda que você tenha motivo para reclamar, dê graças a Deus. Pastor, o senhor está falando de coisas muito difíceis. Eu não tenho dúvida, meu irmão, que isso é muito difícil. Mas para aquele que está em Cristo, é possível. Para aquele que está em Deus, é possível. O Evangelho, ele não vem te trazer um desafio que seja fácil para você. O Evangelho vem te trazer um desafio em que muitas vezes te parece difícil. E eu te digo, muito mais do que isso, é humanamente impossível, se você não estiver conectado com Deus e com a sua palavra. Por isso, esta é a vontade de Deus. Se estamos em Deus, se nascemos de Deus, como diz o apóstolo João, no versículo 29 do capítulo 2, que lemos aqui, nós devemos dar graças a Deus por tudo que acontece. Na alegria, Deus seja o dono da nossa festa. Na dificuldade, que Ele esteja lutando por nós. Nas nossas provações, que Ele seja o nosso provedor. Em tudo, deem graças. Em tudo, deem graças. Por isso, queridos, nessa noite nós queremos orar para que Deus nos fortaleça e nos dê condições de caminharmos como igreja de Cristo nesse tempo tão difícil, nesse tempo de desafios, em que a fé da igreja é provada, a fé dos seus filhos é provada, de modo a identificar os verdadeiros filhos de Deus. E como igreja do Senhor, como liderança dessa igreja, o meu desejo é que todas essas verdades positivas do texto de Paulo para o modo como a igreja deve viver, seja uma realidade na sua vida, para vencer esses dias difíceis, para vencer esses dias maus. Eu quero colocar diante de você a necessidade de alguns irmãos. A Cristina, filha da nossa irmã Ney e do Genésio, está internada no hospital ainda, sob os cuidados médicos. Nós queremos pedir que você esteja orando por cada um deles, fazendo com que Deus esteja providenciando o socorro para eles em tempo aceitável.
Temos outras orações a pedir por pessoas que perderam seus entes queridos, e não é novidade para você que nesse tempo de dificuldade, mais um motivo das pessoas perderem a sua vida é, de fato, essa pandemia que tem assolado o nosso Brasil. É verdade que as pessoas morrem de maneiras diversas. Semana passada mesmo estávamos orando para que Deus consolasse a família por um jovem vítima de acidente. Mas que Deus esteja consolando as pessoas que têm perdido seus entes queridos pelos mais diversos motivos. E por isso, o coronavírus é um desses motivos no nosso tempo. Peçamos a Deus que Ele esteja nos fortalecendo, suprindo a nossa necessidade, segurando os nossos empregos. A notícia que mais nos preocupa nos últimos dias é o fato de que pai de família, pessoas que sustentam o seu lar, não somente o pai de família, né? Mas temos mulheres que são as mantenedoras da sua casa. E essas mulheres que mantêm a sua casa com o seu orçamento, com sua luta diária, muitas vezes estão passando dificuldades nesse tempo de crise. Vamos pedir que Deus esteja tendo misericórdia das nossas irmãs e também de todas as mulheres que depende do seu trabalho para levar alimento para casa. Vamos rogar a Deus a sua misericórdia. Peçamos a Deus também que Ele esteja preservando em nós o desejo de, a cada dia, estarmos reunidos em torno da sua palavra. Nesse tempo, queridos, volto a afirmar, é muito fácil se acomodar. Tem muitas pessoas achando que essa aprovação, em muitos casos, irá se aproximar a pessoa de Deus. Eu penso também que tem um outro lado complicador. É o fato de que deixará muitas pessoas acomodadas no seu lar, a fim de que não sintam mais necessidade de se reunir em igreja. Por isso, queridos, que a nossa oração seja uma oração para vencer todos esses desafios que se nos apresentam para este momento. Amém? Vamos orar? E nessa oração também, talvez você pense assim, mas pastor, nós só vamos orar para que Deus esteja resolvendo os nossos problemas, coisas ruins. Irmãos, agradeça. Tenha gratidão suficiente, né? E nessa oração você esteja sempre ciente de que é preciso agradecer a Deus pelo seu cuidado. Nós temos ainda o hino de número 111 para cantar. E depois dessa canção, nós estaremos orando ao Senhor, despedindo-nos desse momento de oração. Cante conosco. Comigo estás, ó Deus, e a noite vem, as trevas crescem e o temor também, socorro tem, libera proteção. Porque em mim fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador. Em toda tentação, fazendo em mim constante habitação.
andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus, medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os mortos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Amém. Glória a Deus. Como eu desejaria estar cantando esse hino infinitamente, repetindo esse hino várias e várias vezes. É uma declaração, uma oração de que Deus está conosco e que Cristo veio fazer habitação em nós. Que Cristo habite em você, na pessoa do seu Espírito Santo. Que a Trindade habite em você, dominando os seus pensamentos e dirigindo suas emoções. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus em quem recorremos diante das nossas necessidades, no nosso senso de urgência. Tu és o Deus que nos socorre em tempos de angústia. Tu és o Deus em quem nos abrigamos nas nossas provações, quando nos sentimos vulneráveis diante das adversidades. Ó Deus, Tu és o Deus em quem encontramos refúgio seguro e verdadeiro, quando não parece ter teto sobre a nossa cabeça. Tu és o Deus em quem nos refugiamos para encontrar segurança e abrigo em Ti. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença soberana, suplicando o Teu favor sobre todos aqueles que sofrem neste momento. Intercedemos pela vida da Cristina, internada naquele hospital. Que o Senhor esteja tratando da Cristina, fazendo com que ela seja restaurada na sua saúde. E que ela tenha motivo para adorar e se render ao Senhor em ações de graças, pelo cuidado divino e pela sua recuperação. Deus, oramos por todos aqueles que, no meio dessa provação difícil que o mundo atravessa, desse momento difícil que o mundo está atravessando, estão sofrendo algum tipo de necessidade. Alguns por perdas de entes queridos, nós rogamos pelo Teu consolo, pela presença do Espírito Santo suprindo toda lacuna deixada pela saudade, deixada pela ausência de um ente querido. Que o Teu consolo os encontre em tempo aceitável e eles sejam consolados pelo Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes queremos ter palavras e elas nos fogem, porque queremos consolar as pessoas, sentimos o nosso coração doer, mas pedimos a Deus que, onde a nossa palavra não conseguir chegar e atender a necessidade dos nossos irmãos queridos, esteja o Teu Santo Espírito completando na vida de cada um dos Teus filhos aquilo que nós não conseguimos comunicar para amenizar o sofrimento do seu coração. Deus, em nome de Jesus,
Esteja cuidando da tua igreja, cuidando do povo, ó Deus, que tem sofrido várias provações. Quantas pessoas têm perdido seu emprego? Homens e mulheres, mantenedores do lar, que usam todo o seu orçamento para poder trazer alimento para casa, trazer conforto à sua família. Quantos deles, ó Deus, têm perdido a esperança de retornar dessa crise com seu emprego garantido? Cremos, ó Deus, que Tu tens a solução para cada um dos nossos problemas. Por isso invocamos a Ti nesse tempo de crise, sabendo que do Senhor vem a solução. Em nome de Jesus, atenda homens e mulheres que estão sofrendo nesta ocasião. Senhor, dê abrigo aos desabrigados. Senhor, usa-nos como instrumentos Teus para assistirmos as pessoas que se encontram necessitadas. Senhor, usa-nos pela Tua palavra para vivermos o evangelho que está proposto na Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, Pai, atende cada um dos Teus filhos. Abra a porta de emprego. Garante-lhes, ó Deus, a sobrevivência para o louvor e a honra da Tua glória. Ó Deus, esteja garantindo momentos em que a Tua igreja possa estar feliz, celebrando ao Senhor, sem as preocupações diárias, sem as preocupações que a vida nos traz, porque cremos que no Senhor há provisão, do Senhor vem o cuidado que tanto necessitamos. Acalma o nosso coração em momentos de tempestade, tão somente pela certeza da Tua presença em nós. Assim como cantamos esse hino, Tu fizeste habitação na vida da Tua igreja, na vida de cada um dos Teus filhos, que a Tua presença seja suficiente para acalmar qualquer tempestade em nossas vidas. Em nome de Jesus, cuida de cada um dos Teus filhos, cuida das pessoas que ainda não Te conhecem, mas que pelo Teu evangelho irão se render à Tua palavra, e que alcançarão a justiça, e que serão salvos pelo Senhor Jesus, encontrados em tempo aceitáveis, transportados das trevas para a luz do Teu amor. Em nome de Jesus, esteja alcançando as pessoas necessitadas. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos inimigos, pelas pessoas que se constituem nossos inimigos e querem nos prejudicar. Ó Deus, a nossa palavra não é de revide, a nossa palavra não é de revanche. A nossa palavra é que o Senhor esteja com a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, trazendo conforto, trazendo sim, ó Deus, solução para os Teus problemas. Ó Deus, que o nosso coração esteja apaziguado no Senhor, e que as nossas atitudes sejam atitudes que comprovem sermos filhos nascidos de Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos por essas bênçãos, mas nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu és o Deus triuno, que nos selou para o dia da redenção, e que nos dá toda a condição de acreditarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, na certeza de que sairemos deste lugar plenamente satisfeitos pela resposta à nossa oração, a oração que se faz neste lugar como promessa do Senhor a cada um dos Teus filhos. Clamamos a Ti pelo Teu socorro, clamamos a Ti pelo Teu perdão, clamamos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que foge ao nosso controle. Em nome de Jesus, supra cada uma das necessidades dos Seus filhos, segundo a riqueza da Tua glória. Nós Te pedimos por essas bênçãos, certos de que seremos atendidos pelo Senhor, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pois Tu és o Deus que opera em nós, segundo o poder que em nós opera, porque o Senhor nos surpreende quando nos responde na nossa oração, suprindo as nossas necessidades, além das nossas expectativas. Glória seja dada a Ti, louvamos o Teu nome, por responderes à nossa oração, e oramos a Ti no nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo.
Amém. Louvado seja Deus, meu amado. Nós estamos terminando este culto, certos de que Deus está cuidando da sua igreja, cuidando de cada um de nós. E a nossa oração é que, nesse momento de crise, ao passar, tenhamos a oportunidade de nos reunirmos numa grande celebração a Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.